Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, tá chegando agora aí, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é dia 3 de novembro, quinta-feira, tivemos aí a vitória do Corinthians ontem contra o Flamengo, então uma semana aí um pouco mais leve, né? A gente vai um pouco mais feliz aí pra essa semana. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição pra vocês, rapaziada. Vamos pra cima, tá? Já começaram aí falando da partida de ontem. O Corinthians venceu o Flamengo por 2-1 fora de casa. Os gols foram marcados aí pelo Duqueiroz e pelo Yuri Alberto. E a gente, com esses 3 pontos, né, garantiu aí a classificação direta pra fase de grupos da Taça Libertadores de 2023. Tá? Era um dos objetivos do Corinthians aí dentro do campeonato. A gente alcançou, tá? Agora tentar uma melhor posição, né, dentro do campeonato, só para garantir o prêmio, tá? Porque a gente já não alcança o primeiro colocado, tá? O Palmeiras já é campeão brasileiro, e aí a gente tem aí a classificação direta para a Libertadores. O que que a gente briga? Pelo prêmio. Segundo colocado, 42 milhões, terceiro, 40, quarto, 38, quinto, 36. Tá? Então a diferença aí mais ou menos de 2 milhões para cada colocação, rapaziada. A partida de ontem era contra o time reserva do Flamengo, só que era dentro do Maracanã, tá? A gente já esperava que não seria um jogo fácil. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, tá? Chances para os dois lados. O Corinthians teve uma boa oportunidade com o Juliano, tá? Uma jogada do Duqueiroz, passo para trás, Juliano finalizou no pé da trave. O Flamengo teve algumas chances, né? Eu acho que 2 defesas do Cássio. O Corinthians teve outra oportunidade com o Yuri Alberto, uma finalização de fora da área. E aí a gente chega no gol. Uma jogada do Matheus Vital do lado esquerdo, tá? Uma troca de passes do Corinthians quase que ali no meio do campo, tá? Na reta do meio, né? Entre Roger Guedes, Juliano e o Duqueiroz. A bola cai no Matheus Vital do lado esquerdo, tá? Então uma inversão de posição. O Matheus Vital foi na esquerda, o Roger ficou na direita, tá? O Matheus Vital vai na linha de fundo, faz o passe para trás. O Duqueiroz chega finalizando no contrapé do goleiro Hugo, 1-0 Corinthians. E aí eu quero ressaltar um ponto. Eu até publiquei lá no Instagram. Os 2 piores em campo ontem. Roger Guedes, o Roger não acertou nada. Nada. E o segundo, pra mim, o Duqueiroz. Que apesar do gol... Olha, eu falei isso aí na live ontem. Apesar do gol do Duqueiroz e a melhor jogada do primeiro tempo, né? A segunda melhor, né? Tirando o gol. Foi o passe dele pro Juliano pra finalizar na trave. Tirando isso, o Duqueiroz errou tudo que ele tentou. Ele tentou puxar um contra-ataque, perdeu a bola. Ele dominava, errava o passe. Domina, erra. Ou então, nem domina, erra o domínio. Muitos erros na marcação. Pô, Duqueiroz, ajuda a gente, cara. Ajuda a gente. Você fez um jogo muito ruim ontem. Pior que você, só o Roger, cara. Só o Roger, que não acerta nada e anda em campo. Ele acha que ele é o, sei lá, o Maradona, o Pelé do futebol. Não sei, cara. Não sei o que o Roger pensa, tá? Aí a gente vai pro intervalo com 1-0. Um jogo até então equilibrado, mas o Corinthians na vantagem. Volta para o segundo tempo, o Everton Ribeiro entrou. E aí foi outra partida. O Flamengo dominou. Até 20, 25 do segundo tempo só deu o Flamengo. O Flamengo empatou o jogo, tá? Num lance que era lateral para o Corinthians, no campo de ataque. Bola na mão do Fábio Santos. O Juliano não deu um passo para o lado para se movimentar. O Roger olhando para o Fábio Santos. Os 2 marcados, tá? Os 2 marcados. Não fizeram uma movimentação, nada para receber a bola. O que o Fábio Santos fez? Forçou a bola no Yuri. O zagueiro do Flamengo já cabeceou para outro zagueiro. O Flamengo reiniciou a jogada. O zagueiro do lado esquerdo deu o passe no meio. O que aconteceu? O Bruno Mendes saiu para dar o bote. Só que ele já saiu atrasado, só foi para abafar. O cara já deu tapa lá em cima no Cebolinha. O que aconteceu? Caiu o Cebolinha na ponta, com o Matheus Vital marcando ele. Aí dá dó do Matheus Vital, que ele não sabe marcar. Cebolinha balançou, foi pro fundo, deu tapa de 3 dedos no facão,
pro Matheus França sair cara a cara. Vi muita gente reclamando do Cássio, tá? Muita gente reclamando do Cássio, que o Cássio demorou pra sair e tudo mais, deu espaço pro centroavante do Flamengo dominar a bola, olhar e finalizar por cima do Cássio pra fazer o gol. O que aconteceu depois do gol? O Cássio reclamou com o Robert Renan, que era pra ele ter chegado junto com o atacante. Mas a situação foi a seguinte: o passe vem na diagonal, tá? Na frente do Balbuena. O que o Balbuena espera? Vai sair o meu goleiro ou o outro zagueiro. O Robert Renan, então tá aqui, esse é o Balbuena, esse é o Robert Renan. Centroavante do Flamengo fez o facão. E a bola veio daqui. O Robert Renan tentou chegar, só que o que o Robert ficou esperando? O Cássio sair. O Cássio tentou chegar, só que o que ele ficou esperando? O Robert Renan chegar. Então ficou o Robert esperando o Cássio e o Cássio esperando o Robert. O que aconteceu? O centroavante do Flamengo saiu sozinho para fazer o gol. Tá? E aí o Flamengo continuou em cima, continuou dominando as ações da partida, até que Corinthians com as mudanças, tá? A gente tem uma bola no meio campo, Renato Augusto dá um belo passe pro Bruno Mendes, carrega, acha o Yuri, tá? E aí temos um erro do Fabrício Bruno, foi para antecipar, o Yuri já dominou a bola para ele, tá? Já virou cara a cara para finalizar com o pé esquerdo e fazer o 2-1 pro Corinthians. Tá? Então, vitória muito importante, nos dá aí 61 pontos, tá, na tabela. A gente briga aí com o Flamengo, com o Fluminense, outras equipes aí dentro do campeonato, mas classificação garantida para Libertadores. Temos 3 lances polêmicos, tá, nessa partida. Vou falar primeiro sobre as possíveis expulsões. Primeira delas do Mateuzinho, tá, um lance que ele dá uma solada no Juliano, pra mim, para cartão amarelo. Porque ele não termina de fazer o movimento da alavanca. Na hora que bate na bola e vai no Juliano, ele meio que dá uma recolhida no pé. A minha opinião, tá? Vi muita gente pedindo expulsão, respeito. Sei também que se fosse o Fagner, qualquer outro jogador do Corinthians, meu Deus do céu, tava em todas as mídias aí, tá? Todos os programas esportivos. Mas, pra mim, era pra cartão amarelo. Pra mim. O lance do Fabrício Bruno com o Yuri Alberto, pra mim, não foi nada. Tá? Fabrício Bruno puxa o Yuri pro chão e a bola não tava em jogo, certo? Pra mim, nada. Quero saber a opinião de vocês sobre esses 2 lances polêmicos. E aí a terceira polêmica, na hora que o jogo ainda tava 1-1, um possível pênalti para o Flamengo. Um passe rasteiro na área, o centroavante finaliza de letra, o Balbuena dá o carrinho na frente, né, achando que ele vai finalizar na frente, ele deixa a bola passar e dá uma letra, a bola pega na cintura do Balbuena e vai no braço dele que tá pra trás. Como ele deu o carrinho, o braço dele foi pra trás. O Flamengo jogou a bola pra fora pra ouvir o VAR não marcou nada. E aí temos algumas interpretações sobre esse lance. A primeira é: a mão de apoio no carrinho agora não está sendo mais marcado o pênalti. Certo? Não está sendo mais marcado o pênalti. A questão é: a mão do Balbuena ainda não estava encostada no chão. Certo? É o movimento dele para dar o carrinho, mas a mão dele ainda estava aberta, não estava encostada no chão. Outro ponto: antes de bater na mão dele, bateu forte, assim, consideravelmente, na cintura dele. É o primeiro toque. Tá? E aí, na minha opinião, são as 2 interpretações que o VAR pode ter tido. De que bateu primeiro no corpo dele, e aí uma batida considerável. Não o que estão falando aí do Léo Pereira. Não, que bateu na barriga. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E a segunda é do movimento do carrinho, tá? O do Léo Pereira, o que a gente fala? Ele tá em pé e o braço tá aberto. Certo? A bola ia passar para trás. A do Balbuena, ele tá no movimento natural do carrinho. O braço dele vai para trás para fazer o apoio. E aí eu quero saber a opinião de vocês. E outro ponto importante: vou querer saber do VAR qual foi a interpretação deles, tá? Eu vou atrás do áudio do VAR quando for divulgado para saber o que eles falaram nessa interpretação. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês aí sobre a partida de ontem, a vitória do Corinthians sobre a equipe do Flamengo, tá?
Bom, tivemos aí o Renato Augusto, né, falando depois da partida. Ele falou, ó, confesso que baixei muito pós a Copa do Brasil. Achei que era uma coisa que era a nossa grande chance de título no ano. O grupo, no geral, baixou um pouco, mas o futebol não te dá tempo pra ficar lamentando muito. Falo que você não consegue curtir a vitória, nem lamentar a derrota, porque tem um jogo daqui a 2 dias de novo. Foi difícil por todas as circunstâncias que falei, da gente ter feito um grande jogo, a taça na mão, e ela sair pelos dedos. Então é difícil, mas essa classificação coroou um trabalho que foi duro e conseguimos terminar o ano bem. Bom, então aí o Renato meio que justificando, né, a queda de rendimento do Corinthians nessa reta final aí da temporada. E aí, como eu falei, a gente garantiu, tá, a classificação para Libertadores pro ano que vem. O Yuri Alberto falou o seguinte: a gente sabia que seria muito importante esse resultado que nos manteve no G5, grupo de parabéns, premiado com a vitória. Sabemos que são 3 jogos importantes ainda, vamos manter o foco, já batemos a meta, mas vamos manter a luta para ganhar mais pontos. E aí, para mim é o seguinte: a partir de agora a gente tem 3 jogos? Temos. Mas o foco é o planejamento para 2023. Corinthians, a partir de agora, tem que pensar em 2023. Não tem outro segredo, tá? É montar o planejamento para a próxima temporada. Bom, comentei aí sobre a arbitragem, né? Vi muitos torcedores do Flamengo revoltados com a não marcação do pênalti, certo? E também torcedores do Corinthians revoltados com a não expulsão, tá? Do Mateuzinho e do Fabrício Bruno. Já expressei aqui a minha opinião, tá? Quero saber a opinião de vocês pros 3 lances. Pô, eu marcaria pênalti ou eu não marcaria pênalti, eu expulsaria fulano ou ciclano, tá? Expulsaria no primeiro lance e não no segundo, expulsaria os 2, tá? Quero saber a opinião de vocês, porque tá difícil essa arbitragem, tá? Tá difícil. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, acertaram nas 3. Tá? Na minha opinião, acertaram nas 3. Apesar do lance do Balbuena ser extremamente interpretativo. O lance do Balbuena é muito interpretativo. Porque se a regra do movimento natural da mão de apoio no carrinho está valendo, beleza. O que a gente não sabe é, tá valendo ou não tá. Porque em um jogo marcam, no outro jogo não marcam. Tá? É sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Bom, rapaziada, agora falando um pouco sobre a Copa do Mundo, o Tite, tá, e a comissão técnica aí da seleção brasileira convidaram o Fernando Lázaro, que é nosso auxiliar técnico aí, para fazer parte da comissão técnica no Brasil na Copa do Mundo. Então, o Fernando Lázaro obviamente aceitou e vai fazer parte aí da comissão do Tite, tá? Para a Copa do Catar de 2022. Acabando o Campeonato Brasileiro, ele viaja aí junto com os jogadores, com a comissão, com todo mundo para Turim, né? Na Itália, onde o Brasil vai fazer a preparação. Depois viaja para Doha, no Catar, onde o Brasil faz a estreia dia 24 de novembro, rapaziada. Parabéns pro Fernando Lázaro. Tá? Parabéns mesmo, nesse sentido, é um cara aí que trabalha bastante, vem ajudando aí também a comissão do Vitor Pereira. Já já aparece um monte de gente. Pô, o técnico para 2023 tem que ser o Fernando Lázaro. Fernando Lázaro não pode ser técnico porque ele não tem o curso da CBF. Ah, mas ele foi técnico interino. Foi técnico interino, ele não pode ser registrado como técnico oficial, tá? Ele foi inscrito nas competições como auxiliar e aí comandou durante as partidas, como foi o Felipe Almeida. Tá inscrito como auxiliar do Vitor Pereira, comandou o time porque o Vitor Pereira estava suspenso, mas ele não pode ser inscrito como técnico principal. Não pode, ainda, tá? Ele tá fazendo curso e tudo mais, mas ainda não pode. Tá? Antes que vocês tenham essa ideia de que, ai não, então mantenha o Fernando Lázaro. Não dá. Mas, mais uma vez, parabéns, Fernando Lázaro, pela convocação, né? Vamos colocar assim, para ser auxiliar aí do Tite na Copa do Mundo, rapaziada. Bom, agora uma definição importante aí sobre o Vitor Pereira. Ele e até o Duílio sempre falaram, vamos esperar a definição aí do brasileiro, vamos ver aí, garantir a classificação para a Libertadores. Foi garantido, tá? Para a fase de grupo.
e não temos definição. Mais uma vez eu coloco. O próprio Felipe Almeida falou o seguinte, ó. O Vitor já disse e o presidente do Ilho já comunicou. No final do campeonato vai ser decidido se ele fica ou não. Apesar de estarmos longe das nossas famílias, sentimos nossa outra família aqui, somos muito bem tratados. Ao final, o Vitor e a diretoria transmitirão. Somos muito agradecidos, estar longe de casa e estar acolhido assim é sempre um prazer. Tá? Então, o Felipe Almeida aí colocou que se sente bem acolhido aqui no Corinthians. Informação, tá, sobre o Vitor Pereira é que ele vai receber a família dele aqui no Brasil a partir do dia 13 de novembro, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro. Certo? Acabando o Campeonato Brasileiro, o Vitor Pereira recebe a família dele. O contrato dele com o Corinthians vai até o fim de 2023. E aí a família vem para o Brasil para passar um período de férias. Vai vir a esposa dele, tá? E os filhos. Não sei se eles assistem o jogo contra o Atlético Mineiro, que é no dia 13. Não sei se eles chegam depois, tá? Mas fato é, eles vêm para a rodada final, tá? Não sei se eles chegam a tempo para assistir, se eles vão querer assistir. Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Então, assim, acabando o Campeonato Brasileiro, a família dele vai estar aqui no país para uma viagem turística. E aí, para mim, é um ponto importante. Se o Vitor Pereira não quisesse continuar no Corinthians, não teria por que ele mandar a família dele vir para o Brasil. Se acabando o campeonato, ele ia sentar com a diretoria e ia rescindir o contrato. Se ele tá trazendo a família dele pro Brasil, pra mim é porque ele fica, tá? É meio que uma prova pra família, ó, aqui é um ambiente bacana, o pessoal aqui me respeita, tem um bom serviço, tem um planejamento pro ano que vem e tal. Ou tentando convencer a família de vir pro Brasil, não sei. Porque, por exemplo, tá finalizando a temporada. A justificativa é, eles vão fazer uma viagem turística. Pô, eles não podem ir pra qualquer outro país? Acabou a temporada, viaja para qualquer lugar, para Disney, para não sei. Vão vir para o Brasil. Para mim, é meio que uma forma do Vitor Pereira tentar convencer a família para ele ficar para 2023. Senão não faria sentido ele trazer a família para cá, mesmo que para uma viagem turística, tá? Na minha opinião, eu quero saber a de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like e sigam o John nas redes sociais, família. Bom, informação importante sobre o Pedro Raul é que o Cachoeira Reysol meio que cravou o preço de mercado dele, tá? O Corinthians estava esperando 13 milhões de reais, tá? Nessa média aí de preço para contratar o Pedro Raul. O Cachoeira Reysol já bateu o martelo que vai querer 4 milhões de dólares, mais ou menos, algo em torno aí de 21 milhões de reais. Então uma diferença de 8 milhões, tá? De 13 para 21, a diferença aí de 8 milhões daquilo que o Corinthians esperava. Pô, 21 milhões de reais é um preço acessível, já falei aqui, a premiação do brasileiro. Corinthians deve ficar aí com pelo menos 36 milhões de reais. Pelo menos 36. Você gastando 21, vai sobrar 15. Pelo menos 15. Tá? Pode sobrar 15, 17, 19, dependendo aí da posição do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Certo? Vai depender do nosso desempenho agora na reta final. Mas, ponto importante. O Corinthians, a nossa diretoria agora, já sabe o preço que vai ter que pagar pelo Pedro Raul. Se quiser contratar, é 21 milhões que o clube japonês está pedindo, tá? 21 milhões que eles estão pedindo. E aí, obviamente, pode entrar numa negociação, tentar diminuir um pouco para, sei lá, 19, 18, algo nesse sentido, tá? Entra na negociação e tudo mais. Mas, enfim, acho que é um preço acessível, um jogador que se destacou nessa temporada, um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, tá atrás de Germancano, e um jogador jovem, tá? Um jogador jovem. Diferentemente do Yuri, chegaria em definitivo. O Yuri no meio do ano, vocês vão ver como vai ser essa novela do Yuri.
Já tô adiantando pra vocês. Vai chegar no meio do ano, vai ser uma novela enorme se o Yuri fica ou não no Corinthians, tá? Já tô antecipando pra vocês, rapaziada. Mas quero saber se vocês contratariam o Pedro Raul agora no fim do ano por 21 milhões, que é o dinheiro aí que o Kashiwa Reysol, o clube japonês, né, que é o dono dos direitos econômicos aí do Pedro Raul, está pedindo pelo centroavante brasileiro. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!